Estamos começando o nosso 21º dia e eu quero começar te perguntando: mesmo que você seja milionária, se tenha muito dinheiro na sua conta, tá tudo indo muito bem e você tem uma criança, um filho de 4, 5 anos de idade, e aí vocês estão numa loja de doce, você entregaria R$ 1.000, R$ 10.000 na mão dessa criança de 4, 5 anos e deixaria ela à vontade para comprar qualquer coisa, qualquer doce? Com certeza não. Por quê? Porque essa criança na loja de doce, ela compraria sem sabedoria, ela não saberia administrar esse recurso e com certeza, em posse desse doce, ela se esbaldaria, né? Ela comeria muito. E você, como mãe, você sabe que essa quantidade de doce ingerida de uma vez só vai fazer mal. Por mais que um docinho seja gostoso, não dá para comer tanto doce de uma vez. Então, o que que você, como mãe, faz? Você vai na loja com a criança, você deixa a criança escolher alguns doces ali que são preferidos dela, e você vai administrando, né? Você vai dando esse doce. Ah, filho, olha, vamos almoçar primeiro, vamos comer a verdura primeiro e toma aqui seu docinho. Então, você administra a hora de comer o doce, você administra a quantidade de doce. E isso acontece na nossa vida. Isso acontece com a gente. Quando nós não sabemos lidar, né, com algumas situações, Deus intervém na nossa vida. Eu estive em um relacionamento que a princípio para mim era muito maravilhoso, era muito bom. Sabe quando você acredita que você encontrou a pessoa para sua vida? Foi isso. Só que na imaturidade, na infantilidade, algumas coisas saíram do controle, literalmente como uma criança ali na loja de doce. E eu acabei deixando de lado coisas que são importantes, coisas que deveriam ser prioridade na minha vida começaram a ficar em segundo plano. Igual aquela criança que come doce demais e o doce que era para ser gostoso, que era para ser um momento saudável, ele acaba sendo teoricamente uma maldição, ele acaba prejudicando mais do que fazendo bem. Isso aconteceu no meu relacionamento. Por quê? Porque eu fiquei mais focada em atender a necessidade do outro, atender a demanda do outro, e eu fui ficando em segundo plano e eu fui ficando deixando, né, algumas coisas que são importantes para mim. Por exemplo, esse momento com Deus, ele foi ficando meio de lado. Então, Deus precisou intervir na minha vida, ele precisou encerrar esse ciclo, encerrar esse relacionamento, para que ele me colocasse de novo no momento onde as prioridades que são de fato importantes na minha vida voltassem a ser foco. Então, Deus, ele vai movimentar a nossa vida conforme ele, né, como tutor, assim como você, mãe, né, sabe administrar o que seu filho pode comer, a hora que ele pode comer, a quantidade que ele pode comer. Assim Deus faz na nossa vida. E ele nos mostra isso lá no livro de Gálatas, e eu quero compartilhar isso com você. Ele fala assim no versículo 4: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então, o que Deus traz aqui para nós? Deixa eu só continuar, depois eu volto e explico. Ó. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. O que é que Deus está falando aqui? Que nós somos essa criança na loja de doce. Quando nós não conseguimos ter a maturidade, a sabedoria de o quanto de doce eu posso comer, o quanto eu posso gastar com esse doce. Então, no meu caso, do relacionamento, o quanto o relacionamento pode ou não intervir na minha vida, nas outras áreas da minha vida, vai ter alguém que vai administrar. Né? No seu caso, quando é um filho, você está administrando doce, assim é Deus na nossa vida. Então, tem bênçãos que ele tem já
já programadas para nós, para mim e para você, mas elas ainda não foram concretizadas porque nós não temos maturidade suficiente para lidar com determinadas bênçãos. Por quê? Porque quando essa bênção acontece, quando o relacionamento entrou na minha vida, quando o seu filho está na loja de doce, é bênção, é bênção. Mas de acordo com a nossa maturidade, se a gente não sabe lidar com isso, se a gente não sabe administrar isso, aquela bênção ela vira maldição. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, para não deixar a gente se perder no nosso mundo, né? Ele coloca tutores para lidar com isso, ele coloca, né, o pai e a mãe para administrar o que a criança pode ou não fazer, e ele faz isso com a gente. Então, ele vai colocar pessoas no nosso caminho e ele vai tirar pessoas do nosso caminho quando aquilo, né, virar algo que vai te fazer mal ao invés de te fazer bem. Assim como o excesso de doce vai fazer mal para a criança, às vezes alguma coisa que nós queremos tanto, Deus não permite que aconteça porque nós não temos maturidade suficiente para lidar com aquilo. Então, que a palavra de hoje reverbere no seu coração para que você venha buscar maturidade. Qual área da sua vida que seu sonho ainda não foi concretizado, ou porque aquilo ainda não aconteceu, ou porque algumas coisas precisaram sair da sua vida? Porque se você permanecesse da forma que você estava ou que você está, se Deus concede o desejo do seu coração, vai te afastar do seu propósito, vai te afastar do seu caminho, vai te afastar da presença de Deus. Então, que nós possamos ter maturidade. E aí eu quero encerrar o dia de hoje trazendo isso, que nós possamos buscar cada vez mais, né, nesse desafio de 30 dias, 30 minutos com Deus, abrir nosso coração e pedir: Deus, nos mostre hoje o que eu preciso tratar em mim, aonde eu preciso amadurecer na fé, quais são os caminhos que eu preciso seguir para que a tua vontade seja realizada, seja feita, e eu tenha maturidade de acessar aquilo que já é meu, porque o Senhor, como Rei, o Senhor, como Pai, o Senhor já concedeu, as minhas bênçãos já estão prontas, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer para poder acessar. Pai, fala no meu coração, fala comigo, me mostra, Senhor, qual que é o caminho que eu preciso seguir para acessar tudo que o Senhor tem. O Senhor diz na tua palavra que nós somos herdeiras. Se somos herdeiras e temos, Senhor, posse de tudo, nos ensina, Senhor, a acessar aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Então, entrega a sua vida, entrega o seu coração e pede a Deus direção, sabedoria e orientação para que Ele venha te mostrar o que falta em você, porque a gente fala de maturidade, mas maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com a nossa disposição em aprender com o Senhor. Então, o que é que nós precisamos aprender para acessar essa vida maravilhosa que Deus tem para nós? E nós somos, sim, herdeiras do trono de Deus. Nós encerramos por aqui. Eu te espero amanhã no nosso 22º dia, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus.